Se você já ouviu falar sobre a Grécia, provavelmente você já ouviu falar aí de Santorini, Mykonos, ilhas gregas, Milhões, essa coisa toda. Mas a gente vai contar pra você hoje sobre uma das únicas ilhas que você pode vir dirigindo. Então a gente trouxe o nosso motorhome pra Lefkada, que é uma das ilhas mais surreais que existem aqui. Olha o barco passando, olha, dá um zoom naquilo, olha, aquilo ali é muito impressionante. E a gente vai mostrar como é a vida no motorhome, os perrengues e as coisas incríveis que a gente vai encontrar por aqui. E aí, meu amor, onde é que a gente tá? Estamos aqui na Grécia, especificamente chegando em um dos meus lugares favoritos dessa vida, que é a ilha de Lefkada. Mas aí, já explicando pra vocês, a Grécia, pra quem não sabe, é um conjunto de milhares de ilhas. E essa daqui é uma das únicas ilhas entre as milhares que você tem acesso por essa ponte aqui. Então, na verdade, ela é uma ponte flutuante, gratuita, que você consegue passar a pé, de carro, de motorhome, que é o nosso caso. E a gente esteve aqui há 2 anos atrás e ficou doido com essa região, né, Brunete? Cara, não é tão cheia. Opa! Não é tão cheia, não é tão cara e é maravilhosa. As praias com os mares mais bonitos que a gente já viu na vida são aqui. Então, por aqui voltamos. Então, assim, só para contextualizar, né? Como a gente falou, é uma ilha, mas você tem esse acesso aí pela pontezinha. E é uma ilha que ela tem uma estrutura bem legal, porque ela tem algumas grandes cidades espalhadas pela ilha toda, que o Bruno vai colocar aqui na tela só para vocês terem uma dimensão de tamanho. Então, essa daqui é a cidade de Lefkada, que é a cidade principal, então é a maior. Nessa cidade, você vai encontrar barzinhos, restaurantes, muito barco estacionado, tá? A galera que fica viajando de barco no verão, fica com os barcos tudo bonito ali parado, ó. Tudo esses negocinhos pra cima que vocês estão vendo aí, ó, é a vela do barco? As velas. As velas do barco, tá vendo? E aí aqui já começa o centrinho, que é uma graça. No caso, hoje a gente não vai fazer essa parada aqui no centro de Lefkada, mas eu vou deixar um outro vídeo aqui, é só clicar aqui em cima, e nesse vídeo vocês conseguem ver um pouquinho mais desse centro, mas como a gente quer ir para as praias e tal, a gente não tem muitos dias, a gente vai tocar direto para lá. Ó, então essa área aqui é uma área muito gracinha, essa ponte aí, você consegue atravessar ela e ir fazendo uma caminhada naquela outra parte branca aqui logo do lado, tá vendo? E então, é onde é o pôr do sol, então esses barzinhos todos aqui, ó, tudo ali nessa calçada são barzinhos. E o pôr do sol é lá, então é maravilhoso. Então você vê o pôr do sol nessa ponte, tira umas fotos, volta pra cá, fica no barzinho. Isso aqui é novo, tá acabando de construir, então é uma praça, provavelmente vai ter mais coisas pra fazer, tem esse percurso pra correr. Os caras estão investindo muito porque tá ficando cada vez mais turístico. Não, é sério, gente. Gravem esse nome. Lefkada é o nome dela, porque assim, de verdade, é sensacional. E, enfim, fica aqui no vídeo que vocês vão ver. Aproveita e já deixa o like. Se você deixar o like agora, você não vai esquecer de deixar depois, já ajuda muito o nosso trabalho. Mas é isso, partiu então conhecer esse lugar maravilhoso, Brunete? Partiu. Estou muito animado porque a última vez que a gente teve aqui foi sensacional e espero que seja daí para melhor também. Chegamos agora no nosso primeiro quintal aqui de Lefkada. E aí, Brunão, como é estar de volta nesse paraíso? Cara, olha isso, é uma cor inacreditável. Gente, vocês estão conseguindo entender isso aí? Olha isso daqui. É um tom de azul muito específico que eu nunca vi em nenhum outro lugar. Gente do céu, quintalzinho do dia para estrear essa temporada em Lefkada. Acabou de estacionar o carro, a gente pegou uma vaga sensacional. Tá mogo de babes. Olha a alegria da galera. Cara, e tem milhares de motorhome, um monte de carro, já virou ali. Mano, olha aquela turma ali. Eu já tô no meu mood, já vou tirar a camisa. Já tô no clima praia. Vamos nos arrumar que a gente vai começar a trabalhar. Vou ver se eu monto nossas coisas aqui, aproveitar que tem esse restinho de sombra.
porque o pôr do sol é para aquele lado, então a gente não vai ter nada de sombra por, sei lá, o resto do dia. Então esse é o nosso escritóriozinho maravilhoso. Aqui na nossa, como é que fala? Estação de trabalho. Estação de trabalho, no nosso ambiente, eu tenho um painel solar da Bluette, maravilhosa, ó. Então isso aqui é um painel solar que ele dobra inteiro, ele fica desse tamanho, ele parece uma maletinha. E conectado aqui, ó, vem pra cá, Betinho. Tem a caixa da Bluette, que é esse power bank gigantesco aqui, que eu tô carregando meu computador enquanto ele tá se carregando, então é maravilhoso. Então a gente poupa as baterias do carro, e se a gente quiser, por ser muito portátil, já pode ficar até lá no meio. Eu posso ficar com o pezinho na água e ficar trabalhando de lá, que eu não sei se eu vou fazer, porque esse sol aqui não tô conseguindo mal enxergar minha telinha. Tava um sol assim, de rachar a mamona lá fora. E aí bateu a fome, a gente não tem muito bem um horário definido de almoço. A gente sempre almoça entre 1 e 3 da tarde. Então o Bruno tava terminando de editar o vídeo que eu tô, inclusive, como é o nome? Aprovando, como diretora que sou. E aí, Brunão tava aqui dando um trato no nosso almoço do dia, né, Brunete? E aí, o que teremos pra esse dia com o que nos sobrou na geladeira? Ó, eu ando comprando frango inteiro, então eu mesmo corto. Então o que acontece? Eu tenho 2 asinhas aqui, então tem uma asinha aqui, outra asinha aqui e um peito. O resto tudo do frango a gente comeu. Então eu vou fazer essa parte aqui pra gente beliscar e eu vou fazer algum molho pra combinar com arroz. Que é o arroz fresquinho o arroz ali. tá prontinho ali. Um tomatinho pra dar aquele... Eu vou jogar um molhinho aqui só pra jogar por cima desse frango, pra ter mais um molhinho, porque não tem feijão, né? A gente precisa de um caldinho, porque senão fica muito seco. Então agora sim, almocinho pronto. Obrigada, Brunão. Do que virou então esse molho aí? O que você inventou? Achei parmesão na geladeira. Então é creme de leite e parmesão. E é isso, ó, sem erro. A gente não tem televisão em casa, então nosso notebook e o iPad geralmente é a nossa televisão. Então vamos colocar aqui nossa, como posso dizer, o nosso ritual diário na hora do almoço. Geralmente é assistir um vídeo engraçado ou então assistir o canal do Gaveta, que somos fãs. Gaveta um dia nos note, porque a gente é fã de Carteirinha, que é um canal de... Como eu posso explicar, Bruno? Um canal edição de vídeo, análise de cinema, enfim, eu amo o Gaveta. Enfim, vamos assistir agora. Escolhas polêmicas para papéis famosos. Sim, hoje eu vou falar sobre a escolha de um ator negro para interpretar o Snape, na nova série de Harry Potter. Como eu já falei, a Grécia é o paraíso. A Grécia é o paraíso. A Grécia tem algumas vantagens em viajar de motorhome, poder parar em certos lugares que a maioria dos outros países não podem. Sim. Mas aqui também tem a falta de estrutura, de serviço para a gente poder viver. Ou seja, serviços básicos como água e poder jogar o banheiro. Eu falo banheiro, como eu posso dizer? Desvaziar o porta-pote, né? Que é aquele serviço que a gente precisa fazer quando a gente é humano e faz o número 1 e o 2. E aí aqui não tem essas coisas. E a gente já sabia, já tava meio no perrengue da água. Fui lavar a louça aqui. Acabou no meio do meu processo, tive que deixar uns pratos dentro da pia aqui, porque, né, tem que fazer pelo menos meu skincare hoje, né, escovar os dentes. Então, infelizmente, só teremos hoje nesse paraíso, então vamos aproveitar esse pôr do sol que tá chegando, hein, Brunete? Então, agora sim, o dia todo essa praia estava extremamente badalado, que é uma surpresa, na verdade, mais ou menos, né? Hoje é feriado aqui, então a gente acha que por isso estava tão cheio. Mas falar em cheio, olha a quantidade de motorhome que fica aqui, ó. Vamos lá. liga. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, Olha, 14. aquele ali, você viu aquele motorhome ali? Nossa senhora, ele é um símbolo de um curtir, não é? É o Duca. Então curte o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar com todo mundo pra você descobrir mais praias maneiras como essa. Vamos continuar mostrando como é que é esse Paranauê aqui. Você nem precisa ir lá. Pisa aqui descalço. Deixa eu explicar um negócio. Aqui é uma praia meio areia, meio pedra. Inclusive, isso aqui é muito curioso, ó, porque pode ver, aqui é cheio de pedrinha. Aqui você vem um pouquinho pra cá, já é areia. E lá também é areia. Só de você pisar aqui, a água é congelante. Não, aqui é complicado. Cara, nossa! Você vai entrar? Cara, eu acho que eu vou entrar amanhã de manhã pra dar aquele choque térmico que eu acordar. Agora não tem como.
o sol tá fraco. Eu vou sair daí, eu vou morrer. Eu devia ter ido de Ah, e a tarde. gente tá sem água pra tomar banho. Eu deveria ter ido de tarde, mas estava trabalhando, então amanhã é um novo dia, por que não? Mas Vamos se viver a vida liga, leve. não é só por conta do sol. O mar de Leficada é o mar mais azul. E esse daqui não é o mais azul de todos. As praias aqui dessa área de Leficada é muito famosa por esse tom de azul. Tem um cristal na água, tem um negócio químico que acontece que a luz bate de um jeito, que é um azul que só existe aqui no mundo. Então, cara, toda vez que a gente olha, principalmente de cima, quando a gente tava vindo, vocês viram quando a gente tava chegando, é assim, impressionante. E olha aqui, ó, Brunão na balada, a galera de tênis na praia e Bruno aqui, ó. Ó, então como a gente tava falando, isso tudo aqui é barzinho, beach club, ó, tem um outro ali muito bacana. Esse aqui eu acho que tá estreando a temporada. Então olha só como é que tá. Cara, pra um rolê jovem eu acho bem maneiro. É, bem na praia, não é muito nossa pira, não. Já foi, não é mais. Mas, cara, isso aqui deve ficar cada vez mais cheio, cada dia que passa. Eu tava terminando de escrever um roteiro aqui e eu queria até falar uma coisa. O Bruno, na hora que editar, ele vai ver isso aqui, né? Claro. Mas assim, eu acho muito bonitinho que o Bruno, ele é uma pessoa muito focada. Tipo assim, ele põe um negócio na cabeça dele e ele vai até o fim. Ele tá tentando agora aprender. Vou mostrar pra vocês. Tipo... Você vai ver, é um negócio com um pau que ele faz aqui, gente. Pera aí, vou mostrar. E olha como tá lindo lá fora já. Mas olha isso, primeira vista, né? Absurdo. Olha aí. Super concentrada. Ele tá... Amor, você joga pra cima agora. Mostra aí, que eu falei que você é muito focado. Vai lá. Daí, gente, olha esse pôr do sol. Isso é Grécia, meus amigos. Isso é Grécia. Vibes. Olha ele! Que isso? Ah. Bruno. Depois que a gente voltou da viagem da Ásia, a gente se prometeu, entendeu, que faria skincare todos os dias. Então estamos aqui, ó, super empenhados para ter a skin coreana perfeita. Então todo dia à noite a gente tá passando um óleo, a gente faz o tal do double cleansing, que eu vou explicar pra vocês que não sabem. A gente usa um óleo e aí depois a gente usa o gel de limpeza pra tirar o excesso e depois a gente passa o sérum. Então assim, a gente tá com falta de água? Tá, mas escovar os dentes, limpar a cara de jeito a gente vai hoje, amanhã a gente resolve o resto. Bom dia. Bom, como eu falei, estamos aqui com aquele problema de água. Tá agora a hora de café, despedir dessa praia e continuar aqui a nossa saga por Leficada. Infelizmente, teremos mesmo que ir embora, porque isso é tudo que temos de 4 água. dedos de água. Eu lavei o rosto, agora é a vez do Bruno. Olha lá. Tem que ser economia máxima. Então, eu não vou lavar só o rosto, isso aqui é só pra umedecer, tá, gente? Não soltar uma bacalhada assim. Cadê? É com isso aqui. É. Mas o skincare tá feito. Skincare coreano. É só os produtos, porque a cara continua toda arregaçada de Brasil, não. Quem não chora, não mama. A gente tá com um problemão aí de fazer serviço, que esse é o defeito aqui de Menina Grécia, é muito bom deixar avisado. Mas existia um único lugar, bem na frente de onde a gente tava parado. Tá escrito propriedade privada e um símbolo que dá pra tirar lá. E tinha um carro Tirar parado o quê? lá. O banheiro? Tirar o banheiro, tirar o Porta-pote. número 1, número 2. E aí tinha uma pessoa parada lá, eu falei, moço, é possível? Tipo assim, eu tenho que pagar alguém, ligar pra alguém? Ele disse, não, se for só cocô, a gente entra aí, tira ali. Eu disse, pô.
É isso. Se a gente não fizesse isso, eu não sei como é que a gente ia tirar, a gente tem que implorar imposto, não sei como é que Pagar câmbio. É sempre uma missão. Aqui na Grécia, esse é um problema muito grave, você tem que ser ligeiro, você tem que ser correria, porque senão você vai, ó, transbordar a bosta. Achamos então uma bica no nosso aplicativo maravilhoso Park4Night, que eu nunca deixarei de divulgar. Ali, ó, bicazinha ali, nossa mangueirinha fazendo o serviço dela. Então já tomamos banho, já enchemos todos os garrafões que a gente leva como água extra. Essa água é potável, então a gente pode beber. Então, usando todas as nossas garrafas que compra no mercado, essas de plástico, enchemos, já tá tudo bonitinho. E agora sim podemos partir para nossa próxima parada, com o Bruno morrendo de fome, né, Brunote? Puta merda, mano, eu tô assim pra matar alguém. E aqui a água não enche nunca, tô desesperado. Vamos tentar agora, não sei como vai ser, porque eu não sei como que tá lá pra parar e tudo mais, ir pra praia mais famosa dessa ilha e a mais icônica, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu vi aquilo lá, eu fiquei assim, gente do céu, é um negócio, um paredão branco, vocês vão ver, pelo menos perto a gente vai conseguir chegar, que é Porto Katsiki, então ela fica mais ao sul aqui de Lefkada. Vocês não estão entendendo, mas enquanto a gente vai, não é que é um caminho feio, não. Olha o Bruno dirigindo e olha a vista ali atrás, velho. Não, é absurdo. E pra cá tem uma cidadezinha com um porto, com as cores que só existem aqui. Eu nunca vi nada igual. Uma coisa que eu acho bacana falar, né, até pra ficar registrado pra quem tem vontade de fazer uma viagem de carro ou de motorhome por aqui, é que as estradas, elas são chatinhas de dirigir. Então, ó, por exemplo, a gente tá aqui em uma estradinha pra ir pra praia, que não passa 2 carros, por exemplo, entendeu? Então, se você não tem experiência ou não se sente seguro pra dirigir em um lugar que tem muito zigue-zague, muito morro, sabe? Aí tem que tomar cuidado e ver se realmente vai valer a pena. Então, a gente já tá acostumado a dirigir bastante e tal, então pra gente até que vai tranquilo, mas é chatinho dirigir aqui, né, Brunete? É chatinho, tem que desviar, tem que dar umas rédeas enquanto ajeitar os carros pra passar um vindo, outro voltando. E assim, e a gente subiu assim, cara, foi mais de 20 minutos só de subida, não consegui botar a terceira. Mano, era a primeira, segunda, bizarro. Fale pra uma pessoa faminta que você viu um restaurante e comeria uns giros. Gente, Bruno só jogou o carro pro acostamento e primeiro de tudo, né? Olha, mano, é um azul que não tem como explicar. Ó, aquele é o azul do mar normal, que tá todo mundo acostumado. Isso aqui é o azul de Lefkada. Aí dá pra ver eles misturando ali, ó. Olha que doideira. Gente. Olha o barco passando lá. Dá um zoom naquilo. Olha, aquilo ali é muito impressionante. É muita loucura, isso aqui é muito lindo. Meu Deus do céu. Não dá não, Bruno. Não dá pra acostumar. Não, vou nadar hoje há um bom tempo. Eu queria nadar na praia que a gente tava, mas só que a gente ia atrasar, tinha toda essa missão de água e de tudo. Aí Mas hoje vai. já que a gente vai pra praia de qualquer jeito, eu falei assim, calma, respira, mas tá. Não deu certo. O convite que eu fiz pro Brunão não rolou. Porque os caras queriam R$13,50 em uma porção. Mas olha que gracinha, né? É tipo assim, não é caro. Você paga pela vista e tudo mais. Olha ali, olha o Duquinho ali. Mas a gente tem comida em casa, eu até já descongelei carne, então não vai ser isso. A gente vai dirigindo, parar em outro lugar, a gente vai perguntando. A esperança é a última que morre. Sempre, nossa. Quando a sorte está do seu lado, aquele carro ali que acabou de subir, deixou esta única vaga gratuita com esta vista pra gente. Vamos dormir aqui hoje, vamos na Praia Bonita então. Almoço ficando no jeito, a vista gratuita e maravilhosa. E vocês estão vendo lá do outro lado? Aquele é o estacionamento que a gente parou da outra vez. Então, pra parar ali tem que pagar, mas você tem uma vista absurda que a gente vai ver depois da hora que a gente descer. Mas mesmo assim, ó,
Eu prefiro Não. ter essa vista aqui de graça. E na nossa época era 10, a gente ouviu boatos que tá 20 conto. 20 euros é dinheiro, hein, Bruno? Que isso, 20 conto, enche bastante o tanque. A gente volta todo o caminho que a gente dirigiu já. Almocinho ficou pronto, então hoje comeremos fígado de frango, que foi uma carne bem barata que a gente comprou, então o Bruno tentou fazer aqui de uma forma que fez gostoso. Cada bandeja foi menos de 2 euros. Foi menos de 2 euros. Nossa Senhora. Isso daqui não tá com cara boa, mas a gente já provou e tá incrível. É um patê De fígado. de fígado, que tá uma delícia. Arrozinho com cenoura, tomatinho. Então, já que a gente tá comendo fígado, eu vou até aproveitar pra jogar um pouco desse patê aqui pra dar Pra dar a liga. Pra dar a liga, mas só que na verdade ele vai pra geladeira, que ele é bom frio, com uma pita, com um biscoitinho, com alguma coisa. Gente, que milagre. Eu quase derrubei aqui. A gente enrolou depois do almoço, ficou trabalhando, depois eu tirei uma soneca e tal. Então estamos descendo aqui, já é quase 7 horas da noite, mas no horário de verão já falei pra vocês que é outra história, né? Gente. Ó, dá pra colar o adesivo ali, Billy. Olá, a gente tem que trazer. Ó. Cara, vou falar no retorno. Sabe você tem que entender o que tá acontecendo ali, ó? Esse paredão branco. Ó, ainda não dá dando efeito. Parece que só caiu o morro, Billy. Véi, vem comigo que vocês vão entender agora. É uma das praias mais bonitas que a gente já viu na vida. Não, isso aqui. Aqui, ó. Vai começar a escada que vocês vão entender. Peraí. Tcharam, tcharam. Olha lá. Ô, a gente já comprou essa cerveja aqui. 2 anos atrás a gente tava aqui, tem vídeo no canal também, né, Billy? Gente, é exatamente aqui. Olha esse lugar e me fala depois. Nossa. Você tá louco. Olha a cor, parece que é radioativo. Meu Deus, para com isso. É aqui no seu Deus. E tá calor, eu não tô entendendo porque eu vou levar aqui essa semana. Não, ninguém tá entendendo. Olha lá a galera na praia, piscinão, tchau. Como eu falei, a gente só veio pra cá pra ficar tranquilinho hoje na areia. A gente só vai entrar na água amanhã. Mas, ó, pra não falar que ninguém entrou na água, ó lá, a família. Mano, deve estar gelada num ponto. Gostosinho, olha lá a criança regando. Não, agora você vai, fiano. O pai que era o primeiro já deu pra trás, ó. Uhum. Foi. Uma foi, porque ele começa a entrar um buracão. Você vai sim ou sim, e dane-se. Ó. Vamos encerrar a nossa noite com essa tábua improvisadíssima que possui aqui em integrantes patê de fígado, Patê de fígado, patê de tomate seco, pão pita, pão pita. Eu tô só repetindo tudo que você fala, né? presunto espanhol e queijo brie com mel. Olha lá. Agora sim? Agora vai. Até amanhã pra vocês, porque agora é hora de descansar, encher a barriguinha, assistir alguma coisa. Até amanhã. Agora sim, voltamos pra praia, deixamos a nossa marquinha aqui com o resto da galera e vamos para lá. Hoje, então quer dizer que hoje vai ter água, vai ter mergulhão. Não, já tô lá dentro da água já. O que eu falo? Por que a gente não pode deixar pra amanhã o que a gente pode fazer hoje, entendeu? A gente fica vindo mais cedo ontem pra praia. Olha o tanto de gente que tem aqui, olha o tamanho dos barcos que tem aqui. Vale ressaltar que hoje é final de semana, então os tours todos vão ter os maiores tours, com mais quantidade, hoje e amanhã. Então tá lá, ó. Mas vamos ter que entrar nessa água. Deve ter umas 100 pessoas fáceis. Fácil. Agora a parada ficou séria, a gente estava esperando dar uma esvaziada na praia para entrar na água.
Deu uma mais ou menos. Só de pisar o pé ali eu tô totalmente congelada. E aí, né? Não sei se vocês estão ouvindo, a galera do barco tá chamando assim, ó, chegou, galerinha, vambora. Essa é a deixa pra gente começar a entrar na água e ter um pouco menos de gente, ó. Nossa, tá. Vamos lá, boa sorte. Ai! Morri e não recomendo, é muito, muito gelado. Todo mundo foi embora e olha o único pontinho ali. Olha lá, gente, Brunão encarando a água gelada e tá tudo bem. A gente tava falando que apesar da praia ser meio areia e meio pedra, isso é ótimo, porque é aquela areia que não gruda, não precisa nem bater a canga. Não, olha que loucura. Essa areia aqui é um pouco... Ela é entre a areia e a pedra, elas são mini pedrinhas. Então eu não... Ó, pronto. Agora sim, muito bom dia. Bom dia. Ainda Gente. continuo com muito sono. Tomei um cafezinho, não foi suficiente. Chegamos aqui em Nidri, que é uma cidade onde saem uns passeios aqui entre as ilhas, tanto aqui em Lefkada quanto as ilhas vizinhas. E a gente resolveu, né, fazer um passeio de barco. Então, além do motorhome, a gente falou assim, por que não conhecer essa ilha numa outra perspectiva, não é mesmo? Lá, ó, então aqui ela é ficada e a gente vai em umas outras ilhas próximas aqui, ó. Então, esse vai ser a aventura de hoje. O nosso navio é um navio Viking. Vamos lá. Aqui, ó, o moço não, como é o nome dele? Capitão. Que escolheu onde a gente ia ficar. Então, como a idade média da galera aqui é 50 a mais, a gente ficou aqui nessa área aqui. Pro, é isso, Bruno? Na área jovem. Então... Aí, ó, a gente vai deitadinho aqui. Eu amei, que eu queria mesmo ficar aqui. E aí a galera tá pra lá. A primeira parada é uma caverna, acho que é Papa Nicolau, coisa mais linda, gigantesca. O barco literalmente cabe aqui dentro, tá vendo? É Olha uma lá. das maiores da Europa e eles têm um boato que durante a Segunda Guerra tinha um submarino que ficava protegendo a região e os locais falam que o submarino escondia aqui, mas na verdade não, porque é bem raso com o submarino, mas ele ficava nessa quebrada aqui protegendo porque tinha muita transição de armas, de mantimentos de guerra, então é muito famoso e todos os barcos que fazem essa região dão uma paradinha aqui. Tá, mas não é só isso. Quem vai pular? Então, eu acho que eu sou o único do barco que vai pular. Tem 60 pessoas no barco, tá todo mundo de jaqueta e o Bruno vai dar de louco. 3, 2, 1, go! Uou! Tá vivo? Ó, agora que saiu todo mundo do barco, dá pra mostrar mais ou menos aqui. Ele é bem grandão mesmo, tem vários banquinhos esses dos cantos. Eu acho que a gente pegou o melhor lugar, aliás, sem dúvidas, tem sol. Mas só que vai queimar nossa bunda na volta, hein? Tô até vendo. Aí tem um bar aqui, mas o bar as coisas você tem que pagar à parte, ó, que tá um pouquinho dos preços. Até bem justo, né? Tipo, 8 euros os drinks e tal. E aí no horário do almoço, as bebidas e as comidas são inclusas no passeio. Então vamos dar uma volta aqui numa parada que é uma vilazinha super simpática. E aí depois disso vai ser o almoço, que vai ser um churrasco grego, bem delícia. Vamos lá. O guia estava explicando que por volta dos anos 60, um milionário, dono de uma empresa de vários barcos ao redor do mundo, comprou uma das ilhas aqui perto e ele empregou praticamente todos os homens daqui de Meganice para trabalhar nos barcos deles. Não sei o que aconteceu. Todos os homens vendo a oportunidade de fazer dinheiro, de viajar ao mundo, pegaram o barco, trabalharam nos barcos e sumiram. Só ficaram as mulheres aqui.
Então as mulheres tinham que cuidar dos filhos, tinham que trabalhar, não tinha água 100% do ano, então elas tinham que fazer todo um corre de água. Elas tinham que ir lá embaixo, imagina, ó, a gente tá bem no topo da cidade, elas iam tipo lá embaixo. Lá não passava um córrego. Pra pegar água. Todos os dias, 20 a 30 litros por caminhada, assim, meia hora pra subir. Mano, aquela aventura, aquela loucura. E o que aconteceu? Hoje em dia, ela continua cheia de vida, cheia de cidade, por causa das mulheres que trabalharam. Então, todas as mulheres dessa época são consideradas heroínas, porque se não fosse por elas fazendo todo esse corre e mantendo as vilas vivas, essa ilha ia ser mais uma das compradas por bilionários. 90% de todas as ilhas aqui são compradas por americanos, russos ou árabes bilionários que têm muito dinheiro e compram ilhas por milhões. Então essa aqui é uma ilha pública com vidas que todo mundo pode visitar. E a vila é uma gracinha, um monte de lojinha pra você gastar dinheiro, aí tem uns restaurantes e tal. Então hoje, pra quem não quer ficar lá na praia, sobe aqui, tem vários cafezinhos, eu tô morrendo de sede, preciso de uma água. Ai gente, Grécia sendo Grécia. Olha que gracinha. Não tem nada mais grego que um restaurantezinho assim, ó. Azul e branco. Ai, gente, não. Não estou preparada pra deixar a Grécia, você tá? Não. É disparado, gente, o meu lugar favorito na vida. É tudo que a gente tem. Menos o Luca. E parar no restaurante aqui, numa terra baldia e tal. Gente. Não, e ele estava explicando, né, que hoje em dia existem dois lados aqui dessa ilha, né? Porque muitas das pessoas que moram aqui, acho que 80% são pessoas mais velhas, mas isso nos últimos anos, né, por conta dos hypes da vida e do turismo em massa, começou a galera mais jovem a voltar para cá, porque até um tempo atrás não tinha nem escola e até hoje não tem, como que é? Não tem nem Só tem médio. primário, não tem ensino médio. Então, para ir para a escola, a galera tem que pegar um barco, tipo 40, 50 minutos de barco todo dia. Então você não vê jovens aqui. Então agora que tá acontecendo, a galera tipo da nossa idade, um pouco mais velha, então 30, 40, tá voltando para abrir negócios aqui relacionados ao turismo, né? Então, agência de turismo, pousadas e tal. Não, restaurantezinho e tal, porque tem movimento. Antes não tinha movimento, não tinha nem pra que você abrir um barzinho, por exemplo. Ô Bruno, o que vai acontecer agora ali? Ele vai vir com veneno. Falou que vai me dar leite grego. É algo, cachaça, né? Bora, você vai embora de agora, você. Não. É um outro pior. É de gengibre. É uma pinguinha com gosto muito de doido. Gente, uma surpresa maravilhosa agora, que é a seguinte. Chegou o horário do almoço, né? Então geralmente esses passeios que é o dia inteiro, comida inclusa, aquela coisa, beleza. Vocês estão acreditando que eles têm, tipo, eles têm alguma licença, enfim, pra ficar numa praia privada? Então o barquinho tá ali, olha lá, nosso barco, lindíssimo, inclusive, com esse mar maravilhoso que vocês estão vendo aqui, tá vendo? E ali, ó, todos esses guarda-sóis eles trouxeram, então a gente pegou esse daqui, ó, tcharam! E vai rolar o almoço aqui na praia só pra gente. Então só quem tá nesse passeio que fica nessa praia. A gente vai ficar tipo umas 2 horinhas aqui, comer, tranquilo. Gente, ó, me surpreendeu, porque achei que a gente ia comer no barco, né? Porque seria normal. O Brunão tá chegando ali. E aí? Gracinha. Ó, os farofeiros que somos nós, no caso, o cara meteu um almoço, tá pronto. Eu falei, quê? É agora. De peixe! Gente, olha isso aqui. Brunão nem respira. E aí, Bruno? Nossa senhora! Aprovadíssimo? Vivendo um sonho. Você sabe que a comida tá maravilhosa quando você bota 50 pessoas numa ilha dessa e ninguém fala uma palavra, olha. É só o barulho do mar. E a gente? Quando a galera fala que é open bar, porém só no horário do almoço, o que a gente faz?
estoque de vinho, porque a gente não é trouxa, ainda não, que depois eu sei que eu vou me arrepender que eu não peguei. Ai, gente, como é que vai embora da Grécia? Eu juro que eu tô assim, sofrendo no maior nível que eu já sofri de ir embora de um lugar. E aí? Última parada pra nadar. E, gente, olha isso aqui. Cristalina. Tá gelada, mas é um gelado bom. Gelado bom. Ai, cara, eu tô aqui. Já vim fazer xixi. Mentira. É verdade. Tá, o capitão do barco veio com uma fofoca assim absurda. Que teve um rolo que teve com o presidente dos Estados Unidos, o Kennedy. Mr. President, the late Marilyn Monroe. Quem viveu sabe. A primeira dama, que era a mulher dele, passou por isso. Depois divorciou, vida que segue, ela casou com um grego. O grego era o dono dessa ilha aqui. Então ela tava aqui vivendo a vida dos sonhos. Imagina, uma ilha privada com um grego. Enfim, andavam nus. Essa era a história da vida dela. Enfim, um paparazzi chavecou o pai do dono, o capitão gente boa. Falou assim, ó, eu quero pegar algum rolo, eu quero descobrir alguma coisa. Pagou os caras, trouxe o pai do capitão e o capitão, quando era molequinho, ficaram lá naquela esquininha ali, ó, na dobra da ilha ali, pra poder ter vista pra essa praia aqui. O cara chegou lá meia-noite, aí o capitão, o pai dele, vinha de, sei lá, a cada 4 horas trazer comida pra ele ficar aqui o dia inteiro só de butuca esperando dar uma merda. Conseguiram tirar a foto da primeira dama, ex-primeira dama, né? Andando pelada, indo nadar. Loucura. Só assim, anos depois ele vendeu as imagens pra uma notícia, ó, pra uma revista que mostrava fotos sensuais de mulheres, vamos dizer assim. E isso foi um escândalo nos Estados Unidos, porque era a foto da ex-primeira dama pelada, então foi um escândalo completo nos Estados Unidos. E quem tirou as fotos? Quem ajudou as fotos a sair? O capitão do barco. Então aqui, ó, mais ponto pra esse passeio. Tá acontecendo aí, Brunão? Velho, os caras tão abrindo a vela aqui, cara. Eu nunca vi isso acontecer na minha vida. E é de cara amassada que a gente encerra o passeio. Uai, você veio capotada, né, Bretinha? Uai, gente, entendeu? Depois Muita do tanto coisa. que eu comi, eu não sei como é que eu tô falando. Mas assim, bom, Foi espero incrível. que vocês tenham gostado de Leficada num todo, não só desse passeio. Mas o que eu posso falar é assim, existe o Maravilhoso. mundo e existe a Grécia. Assim, sério, é surreal. É É diferenciado. um presente, assim, porque aqui na Europa, pelo menos, e na maioria dos lugares já não pode. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, não é não, Bruno? Quem gostou tem que fazer o quê? Quem gostou, deixa o curtir, compartilha o vídeo, divulga essa palavra por aí, porque a Grécia é um espetáculo e a Grécia desse lado aqui que ninguém conhece continua sendo espetacular e muito mais barato. Então se inscreve no canal, a gente vai deixar aqui do lado a playlist da Grécia, assim, por vários lugares que a gente passou aqui. E desse lado aqui eu vou deixar a playlist de viagem de motorhome, então tem vários conteúdos maneiros, por uns lugares incríveis que a gente passou e mais ou menos como funciona a nossa rotina dentro do motorhome. Pega a pipoca, clica no vídeo e passa.